Aqui a gente vai começar a falar sobre o expressionismo. O expressionismo ele surge no início do século XX e ele surge num contexto de automatização da indústria, influências da Primeira Guerra Mundial e neste momento diversas incertezas da humanidade acompanham justamente um drama da existência humana. E a Alemanha, ela é considerada o berço do expressionismo e sofreu grande repressão do governo nazista. E como as principais características do expressionismo tem justamente o entendimento que a experiência da realidade é subjetiva e a não representação mimética da realidade, retomando naquilo que estava falando sobre as incertezas da existência humana e de suas experiências. Também possui como característica a valorização de gravuras, aí falando mais de características estéticas, deformação das formas, a poética do feio e a preferência por temas sombrios e mórbidos. E esses são os principais artistas do movimento. Edvard Munch tem nacionalidade norueguesa, é pintor, artista plástico, precursor do expressionismo e impressionismo, que tem como finalidade criar efeitos óticos. Suas obras eram bem distantes da realidade, o que se espera do expressionismo, onde os autores desse movimento retratavam seu pessimismo, angústia e solidão. Munch é muito claro ao demonstrar dor, medo e sofrimento, criando assim a pintura O Grito. Acredita-se que esse pessimismo se deve à morte prematura da sua mãe e seus distúrbios psicológicos. Vincent van Gogh tem nacionalidade holandesa, também é pintor e um dos maiores influenciadores do expressionismo dos últimos tempos. Autor de A Noite Estrelada, a obra retrata a vista da janela de um quarto de hospício, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo idealizado pelo artista. É considerado uma das pinturas mais icônicas da arte ocidental. O expressionismo na literatura se popularizou pelas revistas Die Action, Der Stern e Die Wiesenblätter. Tem uma característica projetar a percepção da realidade, a linguagem direta e a liberdade formal, a descrição detalhada dos personagens, a inclinação ao grotesco e metáforas. Falando um pouquinho dos livros como referência, a gente separou 5 exemplos. O primeiro é o Nelson Rodrigues, expressionista. O segundo é A Dança da Morte, do August Strindberg. O terceiro é O Expressionismo, do Wolf-Dieter Dubé. O quarto é A Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade. E o último é O Expressionismo no Brasil, Heranças e Afinidades. Esses livros exemplificam bem o que é o expressionismo. Eles ilustram bem isso. Alguns de uma forma mais teórica, analisando obras, a técnica das obras e esse tipo de coisa, que é o caso do Nelson Rodrigues, expressionista, e o expressionismo. No caso da Dança da Morte e do Pauliceia Desvairada, são 2 exemplos de obras da literatura com características expressionistas. A Dança da Morte é uma peça, e a Pauliceia Desvairada é um livro de poemas. O expressionismo no Brasil, Heranças e Afinidades, já é como se fosse uma galeria, um álbum de obras expressionistas mesmo, sabe? Com o nome da obra, o nome do autor e a data que a pintura foi feita. Como exercício de frequentação, a gente escolheu O Grito, do Munch, que é a obra que representa melhor o movimento. É uma obra que todo mundo já conhece bem, e é uma obra que quando você olha para ela, o sentimento imediato é de desconforto, uma sensação de pânico, por conta das cores fortes e essas curvas. É um quadro muito distorcido. Não tem linhas horizontais, que são linhas que elas transmitem uma sensação de conforto e prazer de olhar. A única linha que existe, uma linha reta, é a linha na diagonal, que ela direciona o nosso olhar para aqueles 2 homens que estão atrás do personagem principal e dão essa sensação de que ele está sendo perseguido, ou que alguma coisa vai acontecer com ele.
é uma sensação de agonia que esse quadro transmite. Eu acho que a palavra que descreve bem esse quadro é agonia. A gente separou algumas outras obras expressionistas para exemplificar também. A primeira delas é a Melancolia, do Munch. A segunda é o Campo de Trigo com Corvos, do Van Gogh. A terceira é a Boba, da Anita Malfatti. A quarta é a Noite Chuvosa, do Liu Kojima. A quinta é a Separação, do Munch também. E a última delas é o Velho Triste no Portão da Eternidade, também do Van Gogh.